Pensando em cuidar de você, é que a gente trouxe essa pauta. Na última semana, a Polícia Federal revelou um esquema de fraudes em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Durante anos, aposentados e pensionistas sofreram descontos irregulares sem nem saber, né? E hoje a gente vai entender como essa fraude acontecia e como descobrir se você foi lesado e o que fazer nesses casos. Para nos ajudar a entender melhor essa situação, recorremos e hoje recebemos o deputado estadual, Dr. Fábio Faria de Sá. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui. Fico feliz porque a turma fica realmente preocupada e não à toa, né? O dinheiro que já é curto, de repente desaparece. A farra do INSS. E aí a situação complica. Verdade. Me explica um pouquinho esse panorama, afetou muita gente? Muita gente, um rombo previsto em mais de 8 bilhões de reais. E a tecnologia está aí para ajudar, né? A gente sabe que hoje, imagina, Cláudia, antigamente como você não tinha como consultar o seu extrato, saber aquilo que estava sendo descontado, você tinha que ir até o banco, olhar, conferir. Hoje não, hoje tem o sistema Meu INSS, o aposentado, pensionista, consegue verificar via sistema Meu INSS se está tendo esse desconto irregular. E sempre houve esse desconto, só que era numa proporcionalidade bem menor. Agora, no auge de 2023 para cá, as entidades e associações começaram a colocar desconto à vontade, sem o aposentado, pensionista saber. E na sorte, se você pedir, eles paravam e devolviam o dinheiro. E se você não pedir, quantos milhões de brasileiros aposentados estavam sofrendo esse desconto? Sabe por quê? A gente tem o nosso trabalho voluntário lá no Instituto Arnaldo Faria de Sá e desde 2019 a gente faz esse serviço colocando a pessoa para parar o desconto, falar com a associação, com a entidade, pedir a devolução e acontecia de uma maneira mais singela. Do ano passado para cá, Claudinha, a cada atendimento, no mínimo de 10 a 15 pessoas aposentadas e pensionistas iam lá para a gente auxiliar a retirar esse desconto indevido. E agora, recentemente, a gente viu essa farra no INSS. A gente sempre viu algumas fraudes anteriores, mas era contra o sistema público, contra o INSS. Dessa vez, não, foram no bolso do trabalhador, do aposentado e da pensionista. Agora, talvez você esteja assistindo a todo esse panorama e ainda na dúvida, será que eu fui lesada de alguma forma? Será que eu fui descontado de alguma forma? Como saber? Que nem eu falei, hoje no Meu INSS você consegue ver os últimos 5 anos de extrato, até mais. Mas é fácil entrar lá com o CPF assim agora, entra no site, pelo aplicativo, chama Meu INSS. Aí você vai lá no seu benefício, extrato de pagamento e coloca a data o máximo que puder retroativo. Aí você vai olhar mês a mês. Tem o pagamento, tem o arredondamento, tem o 13º, quando tem um mês, e lá embaixo fala o desconto. Se eu não me engano, é o código 263. Aí vem o nome da entidade e o valor. Cada entidade podia descontar uma porcentagem de cada benefício. Tem entidade que podia descontar 1%, até 2,5%. Então é 50, 60, 70 reais. Está lá o nome da entidade e obrigatoriamente o telefone para você fazer o contato. Claudinha, a gente chama um rombo porque o INSS não tinha um serviço dentro desse aplicativo para você bloquear o desconto dessas entidades. Então o INSS sabia sim o que estava acontecendo, tanto que criou um serviço dentro desse sistema para colocar o bloqueio e parar de descontar. Então, como o INSS sabia, porque colocou o serviço lá, mesma coisa do consignado. A pessoa sofria fraude e aí depois o INSS, uma ferramenta, colocou para bloquear empréstimos consignados, bloquear o desconto de entidades associativas. Então sabia o que estava acontecendo, porque tinha entidade, Claudinha, que arrecadava 300 mil reais no ano. E da noite para o dia do ano passado para cá, em um mês, começou a arrecadar 7 milhões de reais. Meu Deus. É um absurdo a diferença, estava na cara de todo mundo que isso era uma fraude, é um desconto indevido. Olha aí que absurdo. E aí é o tal negócio. Vamos imaginar que a minha telespectadora, meu telespectador, entrou lá com a senha Gov e descobriu que, sim, fui descontado indevidamente. O que fazer? E aí tem que correr atrás. Você tem que entrar em contato com a entidade. Não acredito. Tem que entrar em contato com a entidade? Uma entidade
para pedir a devolução do dinheiro e eles devolvem se quiser, senão você tem que fazer PROCON, uma ação judicial que já está acontecendo e lá no meu INSS você pede para parar de descontar. No outro mês a entidade vai ficar sabendo que você pediu, a não ser aquelas entidades que realmente os aposentados assinaram, tem algum benefício, alguma troca de serviço, ok, continua, mas quem tem que correr atrás é o segurado. O INSS está fazendo uma força-tarefa agora, depois desse escândalo, que a partir desse mês não haverá mais desconto de nenhuma entidade. Se houver nesse mês de maio, mês que vem eles vão fazer a devolução automática e vão fazer um grupo de trabalhos para ver o tamanho do rombo. Claudinha, o rombo é tudo. Joga a responsabilidade para as associações e entidades, elas que apresentem a documentação que o aposentado autorizou o desconto. Agora vai jogar funcionários do INSS que tem uma fila enorme para analisar benefício. Vamos pegar essa pessoa para ficar analisando, grupo de trabalho. É um absurdo sem tamanho, né? É até difícil da gente acreditar numa coisa dessas, porque não tem nenhum sentido, não faz sentido, né? Até porque o aposentado também tem recursos limitados no sentido de tem que entrar no computador, tem que né? E é algo muito novo para o aposentado. E ele tem que correr atrás. Pois é, e aí correr atrás de tudo isso, com toda essa tecnologia que de certa forma é extremamente moderna, é muito difícil, né? Não é nada fácil. Tem gente que tem dificuldade, mas aí procura um advogado previdenciário, procura os parceiros. Era só o que faltava, a pessoa já está lá aposentada, né, com várias outras perdas, com vários outros problemas, aí tem que agora procurar um advogado previdenciário para resolver uma questão dessa. Tem algumas sentenças positivas em 4 estados que faz a devolução em dobro e também uma indenização. Né? Agora o Instituto Arnaldo Faria de Sá, pedido nosso, ingressou segunda-feira com uma ação no Tribunal Regional Federal da Terceira Região para obrigar o INSS a cobrar essas entidades e fazer a devolução em dobro. Né? É consumo, qual a defesa do consumidor? Se você está tendo um consumo, descontou errado, que faça devolver em dobro. Vocês lá prestam esse tipo de atendimento para a sociedade ou não? Porque é muita gente. Sim, Claudinha. Antes mesmo desse escândalo todo, que nem eu falei, de 10 a 15 pessoas iam lá para a gente auxiliar, para pedir, para parar de descontar. A gente fazia o contato com a entidade, porque só pode ser pelo 0800, pelo WhatsApp ou por e-mail. Muitas vezes aquela pessoa tem um e-mail no celular ali, mas não consegue. Vocês ainda conseguem atender a essa demanda, doutor? Aumentou muito depois da notícia desses descontos indevidos. E aí quem quiser contar com esse serviço de vocês, é um serviço gratuito? Gratuito, toda quinta-feira de manhã e sábado de manhã, chegando até às 11, a gente faz a triagem, é gratuito, fica pertinho do metrô Jabaquara, lá no Instituto Arnaldo Faria de Sá, na Avenida Engenheiro Jorge Cubizer, 1127. Lembrando que esse feriado a gente não vai abrir, mas na próxima quinta-feira a gente retoma os nossos trabalhos. Perfeito. Eu imagino que você tenha dúvidas, que você tenha aí questões para perguntar para o doutor. Então, fique à vontade lá no nosso Vida Melhor Oficial. Vou te pedir aqueles minutinhos para a gente organizar as perguntas e eu volto já já, tá bom? Aliás, é o mesmo prazer que vocês sentem lá no Instituto Arnaldo Faria de Sá, porque o atendimento é gratuito, né? Gratuito, a gente vê resultado, né? Não é bom isso? É bom. E você falou tudo, você vê resultado. É igual eu falo aqui, a gente tem resultado. Isso é maravilhoso. Vamos lá para as perguntas, né? Perguntas na tela que a gente tem o doutor Fábio Faria de Sá, que vai dar as respostas que a gente precisa, tirar a dúvida que está pairando na mente. Aí o Holanda Moraes quer saber o seguinte: descobri que o desconto vem no contra-cheque da minha tia, é de um empréstimo que ela nunca fez. Isso pode ser parte dessa fraude? Como a gente comprova que não autorizou nada? Ó, Cláudia. Outra fraude dos empréstimos consignados. Não tem nada a ver com essa operação sem desconto da CGU e da Polícia Federal, que são contra as entidades associativas. O empréstimo consignado é contra os bancos. Né? Muitas vezes um correspondente bancário, aquele fraudador, abre uma conta digital, consegue os seus dados, entra no seu INSS, vai no banco e faz um empréstimo consignado. Aquele dinheiro cai na conta onde ele tem acesso e o pobre do aposentado, da aposentada, pensionista, começa a pagar essas parcelas sem saber. Tem que fazer um boletim de ocorrência, procurar o banco, entrar no sistema do INSS para bloquear novos empréstimos consignados e aí fazer uma ação administrativa junto no banco ou até mesmo uma ação judicial contra a instituição financeira que permitiu essa fraude.
Perfeito. Vou tirar uma dúvida minha agora, né? A minha sogra, ela é pensionista e aí 2 meses seguidos ela não recebeu a pensão. E aí descobriu-se que tinha que fazer a tal prova de vida. Isso pode ser parte de uma fraude ou não? É assim mesmo, toda hora tem que fazer prova de vida? É para combater a fraude. Prova de vida não existe mais. O INSS hoje ele faz um confrontamento de dados. Se fez, votou, pediu nota fiscal, foi no posto de saúde. Quando ele não consegue localizar que a pessoa está viva, ela intima essa pessoa a fazer a prova de vida. Não precisa ser no banco. Se ela coloca digital, a palma da mão, no caixa eletrônico, serve como prova de vida. Caso contrário, aquela aposentadoria cai direto na conta, eles intimam a pessoa, entram no aplicativo e faz a prova de vida ali para combater. Para combater a fraude. Mas são em alguns casos. Então, eles pegam ali pessoa que nasceu de janeiro a março, vamos fazer esse cruzamento de dados. Não localizou a pessoa, eles colocam lá no INSS, demora 90 a 180 dias para bloquear esse benefício. Aí, quando bloqueia a pessoa, opa, preciso fazer a prova de vida. Entra lá, no outro mês já está liberado. Ah, então tá certo. Aí, a Yolanda já fiz essa pergunta. Vamos para a próxima pergunta. A Priscila Queiroz quer saber o seguinte: se eu perceber que tem um valor estranho ou errado sendo descontado na minha aposentadoria, o que eu devo fazer na hora? Tem algum canal confiável para denunciar ou tentar reaver esse dinheiro? Tem a ouvidoria do INSS. Pelo mesmo telefone que faz o atendimento de pedidos de novos benefícios, que chama liga no 135. Aí pede para fazer essa reclamação, que automaticamente o atendente vai fazer a ouvidoria. Porém, como é eletrônico, você pode ir lá pedir para bloquear esse desconto, olhar o seu extrato de pagamento mensal, que com certeza a gente vai deixando, quando a gente vê já descontou 1 ano, 2 anos, aí fica tarde, aí para você vai ter muito mais trabalho para reaver esse dinheiro. Então, gente, muita atenção. Estamos falando de fraude do INSS, de descontos indevidos, de contribuições que você não decidiu, não optou por fazer. Tem que verificar o extrato e tem que, se percebeu alguma coisa, entrar em contato com a ouvidoria do INSS. 135. Infelizmente é isso, né? O Instituto Nacional do Seguro Social. Parece que ninguém está seguro lá. Pois é, mas a gente vai batalhar para que possamos nos sentir mais seguros, né? Ainda bem que existem pessoas sérias como vocês, o trabalho que vocês fazem lá no Instituto Arnaldo Faria de Sá, que realmente tem feito diferença para a população. A Laura Nunes diz: tem como evitar que isso aconteça de novo? Dá para bloquear esse tipo de desconto? Tá, sim, que nem eu falei. Você entra no sistema do meu INSS, lá tem um serviço, bloqueio de descontos de mensalidades associativas. Aí você vai selecionar o seu benefício. Se for pensionista e receber aposentadoria, tem que fazer em cada benefício. Se receber só a aposentadoria, entra lá e pede esse bloqueio, que aí nenhuma entidade vai poder fazer esse bloqueio, esse desconto indevido, a não ser que você entre novamente e libere para fazer esse desconto. O empréstimo consignado é a mesma coisa, tá, Cláudia? Você pode entrar e bloquear para novos empréstimos. Se você quiser fazer um empréstimo consignado, você entra no sistema novamente e pede a liberação desse empréstimo ou desse desconto. Maravilha. Vamos lá, a próxima pergunta já vai para a tela, é da Renata Soares. Ela diz: quem procuramos primeiro, o banco ou o INSS? Em caso de empréstimo consignado fraudulento, o banco. O INSS é apenas um instrumento que vai fazer o desconto. Nos descontos indevidos das entidades, tem que procurar primeiro o INSS para bloquear, pedir para parar de descontar e aí procurar a entidade para devolver tudo aquilo que você foi descontado e você não autorizou. Mas primeiro o empréstimo consignado do banco, se for um empréstimo devido, o INSS, depois o sindicato ou a entidade associativa. Maravilha. Obrigada, Renata, pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Olga Vieira. Existe algum aplicativo confiável para acompanhar esses descontos todo mês? Sim, o único aplicativo, Cláudia, chama Meu INSS. Você entra lá na loja do aplicativo, tem que ter o símbolo do INSS e o cadeadinho de seguro. Aí sim você faz o download daquele aplicativo e aí vai usar o CPF e a senha Gov. O INSS ainda é o único que aceita a senha Gov tipo bronze, que é um nível de segurança menor. Acredito eu que já deve aumentar para o nível prata ou ouro para dificultar o acesso dessas empresas que fraudam o sistema do INSS.
Perfeito. Obrigada, Olga, pela sua pergunta. Próxima pergunta já, daqui a 3 minutinhos. Vou dar um recado e a gente continua. Vem cá você comigo, porque o papo tá bom, tá importante. É essencial que a gente entenda e reconheça quais são os nossos direitos e corra atrás deles, né? E as perguntas de volta na tela, você que tá participando do programa, muito obrigada. Ó, hoje vamos ver se vai dar tempo do nosso Correio Elegante, hein? Vai lá no meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial, deixa o seu carinho pra quem você ama. Cláudia, manda um beijo pra minha mãe, fulana, mora em tal cidade. Explica direitinho que eu faço essa entrega, tá bom? Vamos torcer pra dar tempo. Gabriela Zanini pergunta, como eu posso saber se autorizei algum desconto ou se foi alguém que colocou o meu nome sem permissão? Gabriela, isso é importante. Muitas vezes, através de uma mensagem de WhatsApp, uma ligação, o fraudador ali, a entidade tenta burlar e você acaba aceitando sem saber. Eles são obrigados a apresentar essa documentação, seja uma foto, seja um contrato assinado, uma conversa de WhatsApp. O que eu acho que é errado, a pessoa tem que autorizar, assinar. Hoje não dá para passar despercebido, você falar um sim no telefone, responder um SMS e você está autorizando ali. Então, essas entidades, até mesmo os bancos, são obrigados a disponibilizar essa documentação para você. Muitas vezes a pessoa fez há muito tempo e não lembra. E aí vai falar, nossa, aí a entidade fala, não, mas você assinou, você concordou, aí fica aquela situação chata, né? Mas antes disso, eles são obrigados a apresentar a documentação onde consta assinatura, autorização. Não apresentou, é indevido, tem que devolver. Maravilha. Obrigada, Gabriela. Próxima pergunta na tela, Ivani Lopes. Certa vez recebi uma ligação de uma dessas associações que me prometia mundos e fundos na área da saúde, consultas, exames, cirurgia. Eu desconfiei. Como existem esses grupos com acesso ao nosso benefício no INSS? Boa pergunta. Alguém lá de dentro está passando a informação, Ai, né? alguém lá de dentro, né? Cláudia, a gente faz aposentadorias lá no nosso instituto. Muitas vezes o banco fica sabendo antes que saiu a aposentadoria, aquela pessoa, porque começa a ligar. E muitas vezes a gente vai olhar, nossa, saiu a aposentadoria ontem, a pessoa fica sabendo depois de 10 dias e o banco já está ligando, aquela pessoa já está ligando, a entidade já está ligando, porque o que eles fazem é prometer muito serviço, que é telemedicina, auxílio funeral, aí você vai ver, não tem nada daquilo, você não vai usar nada daquilo, você vai ficar pagando um negócio que se você fosse atrás, você ia pagar um preço bem menor e seria muito mais vantajoso para você. Então eles colocam ali uma gama de serviço que realmente a gente não sabe se vai ser prestado ou se realmente existe. Perfeito. Aliás, falando em receber ligações, prometendo mundos e fundos, gente, tomem muito, mas muito cuidado com essas ligações. Eu tenho recebido ligações de uma empresa de direito, de advogados, dizendo que eu tenho um dinheiro muito grande para receber. E eu, claro, já dei uma checada e é fraude, é golpe, né? E aí eles vão te vendendo a história, deixa, dou corda para poder entender. Aí eles te pedem só uma pequena contribuição para depois você receber aquele mundo de dinheiro. Gente, não caiam nessa, pelo amor de Deus. Isso é antigo, Claudinha. Eles fazem uma ilusão, a pessoa, pelo valor que eles propõem, acaba aceitando, e aí eles fazem até uma ação judicial, essas entidades, que sabem que vai perder lá na frente. Deixa rolar, o dia que você perdeu a ação, mas ela fez o processo, aí acaba perdendo esse dinheiro. Procure um advogado previdenciário correto, honesto, de sua confiança, senão vai lá no Instituto Arnaldo Freire de Sá que a gente faz essa orientação gratuitamente. Maravilha. Obrigada, Ivani. Próxima pergunta na tela. Lembrando que o atendimento é toda quinta e sábado. Você chega lá até às 11 da manhã, perto do metrô Jabaquara. O atendimento é totalmente gratuito, tá? Com exceção dessa quinta-feira, que é feriado. Que a gente vai emendar, e esse sábado também, tá certo. Vamos descansar, né? Então, a partir da próxima semana. A Fernanda Dourado está dizendo o seguinte: se meu pai já faleceu e ele teve descontos indevidos, a família pode pedir esse dinheiro de volta? Deve pedir, Fernanda. E vocês conseguem também ter o acesso com algum inventariante ou algum herdeiro ir no INSS, o INSS imprime esse extrato para ver se houve esse desconto indevido. Aí é só entrar em contato com essa entidade, essa associação e fazer a solicitação, porque a pensão vira um novo benefício para a viúva. Então ela tem todo esse direito, a família, os herdeiros têm todo esse direito. Mas aí não vai ser mais difícil, porque provavelmente essa associação vai falar, não, mas foi autorizado sim na época? Tem que provar, com a assinatura. Se não provar, ela é obrigada a devolver. Existem algumas ações judiciais que estão fazendo devolver automaticamente
esse valor. Mas a pessoa tem que entrar individualmente. Nós, lá do Instituto Arnaldo Faria de Sá, fizemos uma ação civil coletiva, né? Agora, para obrigar a devolução automática para todo mundo, para não criar milhares de ações judiciais e conturbar o nosso sistema judiciário. Então, a gente fez uma ação coletiva, porque a gente tem mais de 150 pessoas que a gente pode representar. Isso uma parcela pequena, Claudinha. Para a gente ingressar com essa ação, foi feita a distribuição segunda-feira agora. Joia. Obrigada, Fernanda. A próxima pergunta, vamos para a tela, é da Vanessa Góes. A Vanessa quer saber o seguinte: o INSS vai avisar quem foi vítima dessa fraude ou cada um tem que descobrir por conta própria? Cada um tem que descobrir, infelizmente, por conta própria. Que nem eu falei, depois dessa operação sem desconto da CGU e da Polícia Federal, o INSS vai fazer uma força-tarefa para saber o tamanho do rombo. Mas até quando vai? Então, tome iniciativa, vai lá no sistema do meu INSS, consulta, entra no bloqueio, manda parar esse desconto. Mas olha, é meio complicado o extrato do INSS, mas quando você vai lá na parte final da folha, ele vai dar certinho o que está sendo pago e o que está sendo descontado. Se não tiver nada, não precisa fazer nada. Mas se tiver descontando, vai lá, pede para parar, pede o bloqueio desse empréstimo assinado, entre em contato com a entidade para pedir a devolução desse dinheiro. Tá joia. Obrigada, Vanessa, pela sua pergunta. A próxima pergunta já vai para a tela, é da Márcia Silva. Márcia diz: boa tarde, meu marido é quem cuida das contas aqui de casa. Ele pode verificar isso para mim ou só o titular pode? Pode, Márcia, mas assim, é como seu esposo, você vai ter que passar a senha para Gov, ele, né? A senha Gov. A gente não autoriza a divulgação da senha Gov, porque é uma senha muito pessoal. Ela não dá acesso só ao INSS, dá acesso ao SUS, ao imposto de renda, prefeituras. Então, tudo que é referente ao serviço público, a maioria das senhas hoje é a senha gov.br. Então, se for de sua confiança, vai lá, ele olha para você e depois ele vai saber se foi feito um desconto indevido ou não. A gente pode passar a senha Gov da gente para o nosso contador, se for de confiança? Sim, hoje em dia a gente consegue fazer. Eu sou contador, Claudinha, estamos na época do imposto de renda também. Exato. Tem que ser de confiança também, né? Porque a gente consegue olhar, muitas vezes você já não tem mais aquela nota fiscal, você não consegue pegar aquele informe de rendimento, só que na Receita Federal ela tem que ser prata ou ouro. A senha bronze não dá acesso ao imposto de renda, ao ECAC, né? Que é o Sistema Eletrônico da Receita Federal. Mas ele vai conseguir olhar, vai facilitar até a sua vida para evitar de cair numa malha fina. Maravilha. Mas olha, aproveitando o ensejo, já que eu estou do lado de um contador que a gente confia muito, é bom também a gente ficar atento a isso, porque tem contadores e contadores. Eu conheço contador de família que lesou o próprio familiar e não pagou os impostos, né? Cobrava do cliente e não repassava, não recolhia. Então, gente, tem que ficar de olho. Desconfie, né? É? O que a gente recomenda? Deu a senha Gov, depois que a pessoa utilizou, vai lá e troca. Né? Porque tem o reconhecimento facial, está cadastrada no e-mail pessoal e no telefone pessoal daquela pessoa. Fica muito mais fácil, aí tira aquela pulga atrás da orelha. Maravilha. Olha, o Fábio Faria de Sá, ele tá no Instagram como @Fábio Faria de Sá, @Fábio Faria de Sá. E o Instituto Arnaldo Faria de Sá é instituto.arnaldo Faria de Sá também no Instagram. Se você quiser entrar em contato, 11 50 15 0500, 11 50 15 0500. Muito obrigada, foi uma alegria te receber, como sempre, nos ajuda sempre muito. Obrigada. Agradecer isso, que a população tem dúvida. Obrigada e até a próxima.